Ficaram satisfeitos? Teve alguém que desistiu? As pessoas que eu pus vazios aqui, parece que está faltando uns 3 ali. Perderam a fé, né? Mas então, nós vamos então falar nesse segundo momento os desafios da fé cristã. Percebendo o que nós já comentamos na parte da manhã, nós vemos que de fato tudo que está conectado com a aceitação de Jesus como Salvador e Redentor do mundo, Jesus como nosso Salvador, está diretamente ligado aos desafios da fé cristã, ou seja, das doutrinas não cristãs. E de onde vem isso, né? De onde vem isso? Então, para a gente ter bastante clareza sobre a palavra do Senhor nesse sentido, a gente não pode querer tapar o sol com a peneira, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, porque de fato ela fala muito. A gente quer tapar uma realidade que é uma realidade como se ela não existisse, quando de fato ela existe. Então a gente pode dar uma olhada aí na carta aos Efésios, no capítulo 6, e nós vamos perceber toda a dificuldade, e isso não é de hoje. O que nós vivenciamos hoje não é algo novo, não é algo que é desse século 21. Essas mentiras, essas pessoas que se colocam a serviço da palavra de Deus com benefício próprio, isso não vem de hoje, né? Então, Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12. Finalmente, irmãos, fortalecidos no Senhor pelo seu soberano poder, revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. O que está acontecendo hoje no nosso meio? É uma onda sem fim de falsas doutrinas. É tanto que o próprio Estado de Connecticut já chegou à conclusão de que não se pode abrir mais igrejas protestantes. Aqui na cidade de Denver, lá no Bridgeport, também é a mesma coisa. Porque são inúmeras. Virou baderna. Nunca antes, na história do cristianismo, se tinha visto algo desse jeito aqui nesse país, e nem tão pouco no Brasil. Nunca. Tem uma história aí de 2 amigos que estavam trabalhando na construção e falaram: rapaz, isso aqui não está dando dinheiro não, vamos ver a igreja. E o outro falou para ele assim: rapaz, não é uma boa ideia? E acabaram ficando ricos. Mas o pior de tudo isso é que enquanto esses ficam ricos, o que acontece? Quantas pessoas se perdem? Aí estão aí tudo confusos. Padre, tem uns que chegam para mim aqui querendo batizar os meninos. Padre, a gente está servindo ao mesmo Senhor. A gente está servindo a mesma coisa, está servindo ao mesmo Deus. Eu falei: qual Deus você está servindo? Porque lá você não tem a Eucaristia. Lá você não tem o sacramento da igreja, que é o sinal visível de Deus em nosso meio aqui. O que você está servindo? É o pastor, não sei das quantas lá, porque ele não tem sucessão, ele não tem direito de fazer o que está fazendo. De onde que você tirou isso? Ah, padre, o senhor é arrogante. O senhor não...
O que você quer, filho? Umas 3 semanas atrás, eu e o padre Rogério tivemos que passar por uma situação ridícula, porque uma senhora queria batizar o filho com os padrinhos protestantes. Como é que eu vou dar uma fé para uma pessoa que não tem? Ninguém transmite para os seus filhos aquilo que não tem. E essas coisas a gente tem que falar em público para que a gente pelo menos corte pela verdade, porque as pessoas pensam que a gente acha que está aqui para quê? Outras querem, né, que seus filhos façam a primeira comunhão quando elas mesmas não vão na igreja. De onde é que nós estamos tirando tudo isso? De onde é que vem tudo isso? No capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, a gente vê a mesma coisa. Então vamos para o Evangelho, para não dizer que foi de São Paulo, né? Então vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 23 ao 25, e ali também vai falar da existência do maligno e das suas forças, aquilo que vai fazendo com que as pessoas façam coisas que não deveriam. Essa é uma das ações do maligno. No capítulo 1 de Marcos, no versículo 23 ao 25. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Viestes perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Sei quem és, o Santo de Deus. É o que eu falei para vocês algumas horas atrás, não é isso? Satanás, o anjo da luz, foi lançado fora do céu por desobediência. Olha aqui no Evangelho. O que é que ele está falando para Jesus? O que tu quer conosco, Jesus? Tu vem aqui para nos destruir? A tradução mais certa é essa. Tu viestes aqui para nos destruir? Sei quem tu és o Santo de Deus. Porque já tinham visto ele lá no céu. Se ele é o anjo da luz que estava na presença de Deus, Satanás, que era o anjo da confiança de Deus, que por desobediência foi lançado fora, e já sabia, na hora que bateu o olho em Jesus, sabia, é o homem chegou, está aqui. O homem veio para nos destruir, é ele. Nós sabemos, e falo no plural, não falo no singular não, viu? Sabemos quem tu és. Sei quem tu és. A tradução mais certa é sabemos quem tu és. A tradução mais certa é sabemos quem tu és. Está bem feita a tradução, mas está faltando aí, nesse sentido. O Santo de Deus, sabemos quem tu és. Porque não é um só, é uma legião. Geralmente uma legião está junto para fazer as coisas de mal. Então, sabendo disso, sabendo que o mal conhece plenamente o bem, nós duvidamos da existência desse mal, duvidamos da existência e da sua ação no mundo, da existência do maligno. É o século que ele mais consegue fazer uma colheita pelo mundo. Sabe por quê? Eu falei disso no mês de novembro. Na segunda semana de novembro eu falei disso na minha homilia, está na palavra lá na igreja. Qual é a palavra mais perigosa do nosso dia de hoje? Você lembra dessa homilia que eu falei para vocês? Lembra? Qual é? Amanhã. Muito bem. Então vamos na igreja. Foi na segunda semana de novembro que eu falei isso para vocês. Amanhã eu vou na igreja. Amanhã eu vou levar meu filho para a catequese. Amanhã eu vou me confessar. Amanhã é tarde demais. A palavra mais perigosa que nós temos: a procrastinação. Procrastinar, sabe o que é isso, né? Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E o diabo adora isso. Amanhã, os que têm um vício do álcool vão deixar o vício para trás. Amanhã, os que têm o vício da pornografia vão deixar o vício para trás. Amanhã, os maridos que maltratam as mulheres, quem sabe amanhã vai ser melhor. Amanhã. E entre hoje e amanhã, o diabo te laça. Ou me laça também. Isso não é só para vocês não, viu? Isso é para mim também. O padre Rogério está ali também.
Eu gosto de colocar assim porque vocês, não é de mim para vocês. É a palavra de Deus para nós. Não é eu que estou aqui como pregador para vocês, mas é a palavra de Deus para mim e para vocês. Deixar para amanhã é muito perigoso. É muito perigoso. Ainda bem, como nós vimos ainda há pouco, a misericórdia de Deus é infinita. Sem isso, não é a expressão que a gente usaria aqui no caso? Estaríamos todos fritos na peneira do Satanás. Imagina. Mas pela misericórdia de Deus, e pela força que nós temos na Eucaristia, eis aí o porquê da minha insistência. Insistir com vocês, sobretudo para ensinar a fé para as crianças, para os mais jovens. Porque sem isso, discurso vazio. Eu posso pregar para vocês aqui o dia inteiro. A gente vai passar aqui de sexta, sábado, domingo, sem participação na Eucaristia, vocês podem esquecer. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Vocês estão escutando o que eu estou falando? Porque eu não escutei a confirmação. Estão escutando ou não? Sim. O que é importante? Participação na Sagrada Eucaristia, confissão dos seus pecados, buscar a Deus de perto com uma vida de seriedade, para você e para mim. O padre não está isento de buscar confessar os seus pecados, não, porque o padre não é santo. Ele tem uma graça especialíssima, é um consagrado de Deus, mas quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Não é tirado, é cobrado. Então a gente não pode querer ficar aí dando uma de bonzinho, quando as coisas têm que ser olhadas com um olhar, com uma lupa. Vocês conhecem uma lupa, né? Uma lupa tem um negócio de óculos desse tamanho assim, quando você vê o seu olho de trás dele, você fica com esse mesmo. Você já botou uma lupa na sua frente entre você e o espelho? Não? Ah, então vai para casa e coloca, porque é muito feio. Mas é o olho que nós temos que ter quando se trata das coisas espirituais. É um olho desse tamanho assim. Porque se nós tivéssemos um olho desse tamanho assim, o diabo tem um olho do tamanho desse prédio aqui, que é maior que o nosso. E isso não é brincadeira. A maldade do maligno, o espírito da maldade, tudo isso faz parte. Tudo que nós estamos falando aqui, gente, quando a gente fala de doutrinas não cristãs, a gente não fala só de cristãos separados, não. A gente fala de tudo. A gente fala de tudo. Tudo que é mal, tudo que vem contra a palavra do Senhor, é contra a doutrina cristã. Então vamos ver como é que funciona a maldade do maligno. A palavra do Senhor, o que nos diz sobre a maldade do maligno? No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. O que nos fala da maldade do maligno ali? Nessa palavra do Senhor, para que a gente não tenha dúvidas. Versículo 44 do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O que nos fala aí? O que nos fala da... Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós estamos no século XXI, na era da tecnologia. Eu não vou repetir o que nós falamos de manhã. Não precisa, porque todo mundo já escutou. Prostituição socializada. Uma vida sem privacidade. O escândalo da indecência pessoal colocada no World Wide Web. A falta das virtudes morais. A busca sincera de Deus. Ninguém é perfeito, não. Eu sei que ninguém é perfeito. Uma coisa é errar e querer sair do erro. Outra coisa é errar e permanecer no erro.
São duas coisas diferentes. Vocês percebem a diferença? Mulher pecadora, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então é isso que Deus pede de nós. A mentira. A mentira. Eu fico de boca aberta, ou boca aberta, seria o português correto, né? Quando eu vejo pais que querem batizar seus filhos sobre a mentira, como esse exemplo nós tivemos lá de Cristo. Pais que querem batizar seu filho e ainda um sai por aí e diz assim: o padre é tão rígido e eu batizei meu filho e não perguntou nada. Vergonha para você, mentirosa ou mentiroso. Você não acha? Vergonha para você. O padre não tem uma bola de cristal, nem que me desse, eu não queria, porque é coisa de espírita. Se você chegasse aqui e dissesse assim: padre, essa bola de cristal, você vai ver a vida de todo mundo. Eu não quero, filho. Eu não quero, porque o que eu já escuto já é suficiente. Eu não quero. Então o que acontece? Vergonha para quem mente. Vergonha para quem vem mentir para um servo de Deus, em busca de um sacramento, e não está preparado. Essa é uma vergonha. Não é vergonha para mim. Vergonha para quem vem com essa mentira. Mentira, olha só. Eu gosto da palavra de Deus porque ela não tem volta. Vós tendes como para o demônio e quereis fazer os desejos do vosso pai. Olha aí. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. A verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, toda vez que a gente mente, a gente se associa com quem? Com o pai da mentira. Deus não mente. Deus não mente. Pais querem batizar os filhos com padrinho protestante. Francamente. Associação maior do que essa, não, a mentira não existe. E há uns que se deleitam em perseguir as pessoas que querem fazer a coisa certa, inclusive os papas. O pai da mentira. O pai da mentira. E a gente não adianta querer ficar passando cedo em cara de gato, que a gente fala no Brasil, não. Né? Conhece a expressão? Quem não conhece, não aprende agora. Cedo em cara de gato significa que o gato nunca vai te azunhar porque está com a cara encerrada. Certo? É isso. Mas ele está lá. As unhas dele estão lá do mesmo jeito. Na hora de tirar o cedo, tira a unha. Passar a unha para cá, para deixar de ser isso. Então a gente fica querendo, com o nosso jeitinho brasileiro, dar um jeito em Deus. Infelizmente, Deus não é brasileiro. Tá bem, porque se ele fosse brasileiro, o que ia acontecer? Ele ia acabar com o jeitinho brasileiro. Não ia ter jeitinho brasileiro mais não. Porque Deus não faz volta. Deus não dá volta. A mensagem de Deus é única. Isso aqui é tudo contra a doutrina dele. É tudo contra a palavra dele. O jeitinho da mentira brasileira. Aí sim. A gente às vezes fica até com orgulho de dizer que tem um jeitinho brasileiro. Que geralmente é mentira. Associamos-nos ao pai da mentira. Não é verdade? Eu estou mentindo? Eu espero que eu não esteja mentindo. Todo